Boa tarde, pessoal, boa tarde. Hoje, dia 30/10, 3h11. Como o primeiro vídeo já foi colocado, as reações da 30ª rodada, então agora a gente vai tentar para os palpites da 31ª. Muito estudo e muito estudo para ver quem pode entrar. Como foi colocado no último jogo, nas últimas previsões, nós tivemos 6 acertos, 2 erros, onde os 2 erros realmente foram grandes zebras. O Internacional perdendo para o Curitiba e o Botafogo perdendo para o Cuiabá. 2 resultados que ninguém esperava. Nem o maior torcedor do Cuiabá, nem o melhor torcedor do Curitiba. Mas vamos lá, 31ª rodada, temos um jogo já amanhã, 7 horas da noite, que é para liberar o Fluminense para ele começar a pensar só na Libertadores, na final contra o Boca Juniors, que ocorre no sábado, em pleno Maracanã. É quase um jogo em casa. Vamos lá. Um dos tricolores já deu errado, não foi? Fortaleza perdeu nos pênaltis no último sábado em Montevideo não, em Maldonado, no Uruguai. Poderia ter ganho, mas já foi. Isso aí traz mais uma força para dentro do Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza não vai ficar de férias logo cedo. Então, começando, Bahia e Fluminense. O Bahia e o Fluminense trazendo esse pensamento que o Fluminense vai jogar provavelmente com time C, com time D, sei lá o qual. Eu acho muito provavelmente que o Bahia ou ganha ou empata. Então, já vou marcar por aqui. 2-0, Bahia ganhando, vai para 13º, 37 pontos. Temos mais um jogo, grande Corinthians. Corinthians jogando na quarta-feira, dia 1º, 7 da noite, jogando em casa. Corinthians contra Atlético Paranaense. Atlético Paranaense brigando ali por uma vaguinha na Libertadores, uma vaguinha na Sul-Americana talvez. Então, o retrospecto assim fica melhor no confronto direto, mas eu acho que nesse momento o Corinthians infelizmente ou empata ou perde. O Atlético Paranaense vem se ajeitando, não perde alguns jogos, empatou contra o São Paulo no último jogo, no último domingo ou no último sábado. Me perdoem aí a falta de memória. Mas então o Corinthians perde, com isso o Atlético Paranaense dá uma subidinha, fica em quarto com 52 até o momento, e o Corinthians estaciona com 37 em 15º. Pode mudar? Pode. Mas vamos continuar. Aí vem um dos jogos favoritos, ou seja, Internacional e América Mineiro. O Internacional em mais uma rodada aparece como favorito, certo? Não tem uma estatística que o América Mineiro seja melhor do que o Inter. Então eu acho que o Internacional vence. Poderia ter ganhado 6 pontos do último e do penúltimo. Mas quem sabe eles não conseguem fazer 3 dentro de casa. E assim indo a 10º. Flamengo e Santos. Flamengo teve folga agora no meio da semana. No final da semana por um jogo que seria no Maracanã, ia ter, não ia, a Conmebol vetou porque não ia ter condições deles jogarem no final de semana Fluminense e Boca Juniors. Eu não sei qual é o problema que tem no gramado do Maracanã, que não aguenta ter jogos constantemente. Se eu não me engano, a briga foi essa e por isso o Flamengo disse que não ia jogar no final de semana. Então, Flamengo e Santos aparece mais um favorito. O Flamengo se torna favorito contra o Santos, consegue a vitória, encosta ali em terceiro, empata com o Palmeiras, porque no caso aqui ainda está faltando o jogo deles. Continuando, Coritiba e Grêmio. Coritiba e Grêmio aparece o terceiro favorito da rodada. É o Grêmio. O Grêmio vem de uma vitória aí de 3-4 contra o América Mineiro, se não me engane. E parece que os times do Rio Grande do Sul eles passam iguais, né? Jogo a rodada passada, o Grêmio pegou o América Mineiro. Nessa rodada agora o Inter pegou o América. O Inter perdeu do Curitiba, agora o Curitiba enfrenta o Grêmio. Então, eu acho também que o Grêmio traz essa vitória.
consegue ganhar, vira o vice-líder, empata ali numa galerinha que está com 53 pontos e vamos para o confronto que, enfim, talvez teremos um campeonato ou então o campeonato termina aí, que eu acho bem difícil também terminar aí. Botafogo e Palmeiras. Botafogo vem de uma decrescente, vem caindo, perdeu o último jogo contra o Cuiabá. Enquanto isso, o Palmeiras vem de 2 ou 3 vitórias consecutivas. Então, o que podemos esperar para esse jogo no Newton Santos? O Botafogo com muita pressão, mais do que o Palmeiras, porque a briga da torcida com Leila Pereira já acabou, já não tem mais, né? Sossegou o facho, porque as vitórias vieram. Toda vez que um time está com muita briga, alguma coisa começa a ter vitória, a briga acaba. É fato. Então, Botafogo e Palmeiras, infelizmente eu acho que ou o Palmeiras consegue o empate ou o Palmeiras traz a vitória. Por que isso? Por que essa opinião? Os últimos jogos, o Palmeiras pontuou mais do que o Botafogo. No confronto um contra o outro dentro do Newton Santos, o Palmeiras tem mais vitória do que o Botafogo. A única coisa que o Palmeiras fica atrás, por exemplo, é posição em tabela, casa e fora. Mas nos últimos 5 jogos o Palmeiras pontuou mais. E nos últimos 5 jogos jogando fora, o Palmeiras também pontuou mais do que o Botafogo. Então eu acho que o Palmeiras traz essa vitória. Atlético Mineiro e Fortaleza. Fortaleza tem duas coisas agora para pensar. E antes que eu me esqueça, o Atlético Mineiro também aparece como favorito nesse jogo. Fortaleza tem duas coisas para pensar. Ou ele vem com faca nos dentes, que nem o ano passado, que ele saiu da zona do rebaixamento e foi até a Libertadores. Ou ele então vai agora cair e não vai conseguir a vaga nem para a Sul-Americana. Se bem que está bem difícil ele não conseguir essa vaga, porque ele tem 5 pontos para o primeiro time que está fora da Sula. Mas tem essas duas coisas. E o primeiro percalço nesse caminho é o Atlético Mineiro em Minas Gerais, onde o Atlético aparece como favorito, franco favorito. Então eu acho que o Atlético traz essa vitória e continua na sua briga pela Libertadores e entrar ali naquele G6. Cuiabá e Vasco, batalha dos desesperados. Nem tão desesperado assim, né, Cuiabá? Batalha entre o Vasco para não cair mais um ano. Só que infelizmente, ao meu ver, o Cuiabá também é favorito nesse jogo e consegue a vitória em cima do Vasco. O Cuiabá vai ali subindo, brigando em nono na primeira página da tabela. Vem aí mais uma briguinha: Goiás e Bragantino, mais um favorito. O Bragantino eu acho que consegue trazer essa vitória. Pedro Caixinha vem trabalhando bem e o Bragantino vai conseguir aí continuar seguindo o líder, que até o momento se torna o Botafogo. Eu acho que a vitória é do Goiás e o Bragantino tem um franco favoritismo. O Bragantino dá uma subida. E o último jogo, fechando a rodada, na quinta-feira, no Morumbi, às 8 horas da noite, temos São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro, nesse jogo eu acho que ou São Paulo empata ou ele ganha. O Cruzeiro não vai conseguir segurar essa boa fase. O São Paulo conseguiu buscar um empate logo cedo, ainda no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. E o Cruzeiro vem de uma semana de folga. Então eu acho que o São Paulo traz essa vitória para dar aquele conforto, aquela calma e aquela segurança. Porque se isso acontecer e toda a previsão der certo do jeito que está sendo planejada, o São Paulo já abre 10 pontos de diferença aí ao Goiás e eu acho que fica quase escape. Então, só lembrando, nós temos como favoritos o Inter Nacional, nós temos também o Grêmio, temos o Flamengo, temos o Atlético Mineiro e temos qual é o time que enfrenta o Cuiabá? Calma. Temos o Cuiabá como favorito e também temos o Bragantino. Ou seja, numa rodada com 10 jogos, 6 são francos favoritos a vencer esse jogo. Ou seja, podemos ter uma grande pontuação, um grande acerto ou então um grande erro sem tamanho.
Muito provável também. Não sei se vai cortar, se não vai, mas então vamos continuar. E perdi até a linha do raciocínio. Do que eu estava falando. Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio. Então a rodada acaba na quinta-feira, 8 horas da noite. Hoje estamos na segunda. Então, segunda, terça, quarta, provavelmente na quinta-feira, após a rodada, já que vem aí de um feriadão, é feriado. É feriado na quinta? É feriado na quinta. Após o feriadão, eu trago, o jogo deve acabar mais ou menos umas 10 horas, eu já vou estar com as coisas prontas, eu tento gravar as reações da 31ª rodada e já o palpite para a 32ª rodada, porque se eu não me engano começa na quinta-feira. E o único jogo, quer dizer, nenhum jogo, porque a rodada... Não, minto. O jogo do Fluminense vai ser adiado por causa da final. Não sei vocês, torci pelo Fortaleza, perdeu. Vou torcer pelo Fluminense. Talvez se o Fluminense perder, o pé frio seja eu. Só saberemos sábado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima rodada. E vamos torcer que venham os grupos. Valeu!